Amém, paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite, você pode se assentar por um instante. Eu vou começar essa noite quebrando um pouquinho de protocolo, tá bom, irmãos? Vamos sair um pouquinho da liturgia, mas tá tudo bem, tá tudo dentro. Deus é bom, o Senhor está no controle de tudo. Um agudo forte, hein? Queridos, nós tivemos no dia de ontem o nosso encontro aqui de casais, uma palavra de Deus direcionada exclusivamente aos casais, onde a gente trata uma série de coisas relacionadas à família, relacionada ao casamento, relacionado ao matrimônio, relacionado à vida conjugal, coisas que às vezes, irmãos, nem o pai e a mãe de vocês falaram para vocês. A gente fala aqui, sem vaidade nós rasga o verbo. E durante algum tempo a gente restringiu esse momento, né? Essa palavra direcionada aos casais, nós restringimos ela a casados. Mas depois de algum tempo a gente começou a ver que os que eram noivos e os que namoram, adivinha o que acontece depois? Adivinha, irmãos? Casam, obrigado. Eles se casam, você pode falar, tá bom? Quando eu perguntar, vocês podem falar. Eu vou evitar fazer pegadinha. Eles se casam. Como eles se casam? Imagine eles chegando dentro do seu relacionamento, dentro do seu matrimônio, já com a mentalidade de Cristo. Quanta dor de cabeça não vai evitar? Então eu queria, com muito amor e carinho, fazer uma breve consideração no que diz respeito aos eventos da igreja, que a igreja anuncia aqui, que você venha. E aí agora, antes da gente começar a ministração, antes da gente começar a pregação, eu queria que todo mundo que puder pegasse o seu celular aí, um minutinho só. Aí você vai abrir no aplicativo Graça Church. Quem tem Graça Church? Não tem, né? Então abre a calculadora, já tá bom já. Abra seu aplicativo, sua calculadora comigo, por gentileza. Coisinha rápida, conta de padaria, irmãos, continha de buscar pão. E já tem a ver com a mensagem, isso aqui tudo já tem a ver com a mensagem, amém? Fique em paz. Então você vai digitar comigo aí, ó, 24 vezes 7. 24 dias na semana, 24 horas na semana, 24 dias eu adoro. 24 horas na semana, vezes 7 dias. Quanto que dá? Quanto que dá? 168. Agora você apaga ou já pega já o 168 dividido por... Vou jogar 2, tá bom? Vou jogar 2. Vou jogar bem para cima. 2. 168 dividido por 2. Não, desculpa. 2 dividido por 168. Me desculpem. 2 dividido por 168. 2, aí você pega esse resultado que deve ter dado 0, alguma coisa e multiplica por 100. Quanto que deu? Hã? 1,19. Você sabe o que é o seu culto aqui na igreja em comunhão com os irmãos por ano? 1,19%. É o tempo que a gente passa aqui. 1,19%. Esse momento que você está sentado aí agora representa, se você usar como periodicidade em cultuar a Deus, em comunhão, em família, no coletivo, ele tem uma representatividade de 1,19% da sua vida, do seu ano. Se você restringir o seu momento de comunhão a esse culto de domingo. Só que se você vier 2 cultos por mês, de 4, são 4 vezes essa nossa reunião aos domingos. 4 domingos por mês, salvo exceções, mas 4 vai cair para 1%. Se isso for, Quito, o nosso momento com Deus, único, a gente está falando para Deus: Deus, eu tenho 1,19% do meu tempo ao Senhor. Eu creio que não é isso, amém? Eu creio que nossa vida não é assim.
Mas eu queria estimular você a que você participasse, entrasse um pouquinho mais para dentro, com mais profundidade. E aí eu disse que eu ia quebrar um protocolo, e eu vou pedir para vocês agora, por um instante, se colocar de pé. Só por um instante. E eu vou pedir para vocês, geralmente a gente pergunta assim, ó, você conhece quem está ao seu lado? Só que o que a gente faz? A gente senta do lado dos amiguinhos, e a gente já tem local demarcado. Ali é o grupo do Miguinho, Daniel, Migão e Pietro. E ali ficava, né, um outro ali, um outro ali, um outro. A gente já tem nosso lugar demarcado. E o que acontece? A gente come uma parte, derruba, arranca, tira, joga fora uma parte que chama comunhão. A Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas não dá para viver união 1,19%, não dá, é muito pouco. Então eu queria quantificar agora o número de pessoas que você vai cumprimentar, e ela não pode ser as que estão nem na sua frente nem atrás de você. 5 pessoas. Bora, irmãos, cumprimentem uns aos outros aí. Isso, rapaz, como é que você está? Fala para ele assim, ó, você vai morar no céu comigo, irmão. É isso aí, você vai morar no céu comigo. É bom te ter aqui, que bênção que você é. Aí se mexeu hoje. Hoje você vai se mexer. Em nome de Jesus. Isso, maravilha. Oh, glória. Oh, santo. Ai, santinho. Glória a Deus, o Senhor é bom. Vamos morar no céu, irmãos. A gente vai ter comunhão na terra e vamos ter comunhão no céu. Isso é igreja. E aí, tudo bem? Amém. 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 Pode se assentar. Que bênção. Olha só que gostoso, irmãos. Irmãos, eu não cumprimento todo mundo porque eu sou pastor, não, me perdoem. Eu faço isso desde que eu não era ninguém. Não que eu seja alguma coisa hoje, mas quando eu entrava na igreja, né? Mas sempre que eu entrei na igreja, irmãos, eu entendi um princípio da palavra de Deus. E é sobre esse princípio que nós vamos falar. Nós vamos falar um pouco sobre relacionamento, e não baseado em relacionamento de namorado, mas relacionamento como igreja, relacionamento como comunhão, como eclésia, como corpo de Cristo. Deus nos chamou para sermos seres relacionais. Deus nos chamou para se relacionar uns com os outros. E a gente tem dificuldade nessa área, a gente acaba limitando, restringindo a vontade de Deus na nossa vida. Quando a gente baseia ou traz a palavra relacionamento para dentro da nossa vida, eu volto a dizer, não estou falando em relacionamento entre namorados. Quando eu falar relacionamento aqui, eu estou dizendo um relacionamento em comunhão, em igreja, amém? A gente acaba tendo um pouco de dificuldade, sabe por quê? E por isso, e por essas e outras, por a gente ter dificuldade, ontem aqui Deus liberou um palavrão, mas um palavrão, sabe que é uma palavra gostosa, uma palavra grande, uma palavra boa, uma palavra abençoadora, uma palavra do céu. E a gente teve uma conversa tão gostosa aqui sobre família, sobre casais. E eu me lembro uma vez quando a igreja ainda era lá embaixo, acabou o culto, Deus tinha quebrantado os nossos corações, a gente estava com o coração bem sedento, todo mundo chorando, e não foi uma palavra para casais, uma palavra simples, mas do céu. E aí o céu se abriu, o Senhor falou conosco, ministrou em nossos corações, tivemos uma visitação de Deus. Acabou o culto, eu me lembro bem, o Manuel vai lembrar, o Mané chegou para mim e falou assim, cadê o Mané? A Mané ali. O Mané chegou para mim assim, ó, revoltado, indignado, com cara de piu-piu, falou: irmãos, mas por que as pessoas não vêm para cá? Eu falei: sabe por quê? Porque
A gente gosta muito do reativo e gosta pouco do preventivo. O preventivo é sempre mais barato, irmão, do que o reativo, do que o corretivo. A correção sai muito mais cara do que a prevenção. E sabe por que às vezes a gente também, muitos de nós passa por problemas de ansiedade, muitos de nós passa por problemas de depressão. Quando a gente está com ansiedade ou está com alguns sintomas de depressão, às vezes a gente procura um profissional que eu admiro muito, chama-se psicólogo. O que a gente faz com os psicólogos? A gente faz o que com eles? A gente habla, né? Conversa, né? Fica ali dialogando com ele, fica falando com ele, abre o coração, conta as coisas. Sabe o que a gente faz quando a gente está em comunhão, quando a gente está em família? A gente conta das coisas também, irmão. Olha para o teu lado, eu não gosto, mas vou fazer. Olha para o teu irmão do lado aí e fala para ele assim: você está disposto a ser meu psicólogo? Ou minha psicóloga? Que duro, hein? Que duro, hein? Em família? Que dureza, hein? Irmão, é assim. Essa é a psicologia de Deus. No livro de Tiago, capítulo 5, diz assim, ó: confessem uns aos outros e vocês vão ser curados. Quando a gente conversa um com o outro, a gente passa a ser curado. Mas sabe o que a gente faz? A gente às vezes, irmãos, a gente restringe. A gente restringe e coloca o pé na porta e fala assim, ó: daqui para cá ninguém acessa. Daqui para cá a vida é minha. Daqui para cá, disso daqui para frente, eu experimentei isso até poucos dias atrás na pele. Não se intrometa na minha vida. Na intenção, na ideia de ajudar, de pastorear. Ei, deixa eu te ajudar. Você está precisando de ajuda, irmão? Não. Esse assunto é meu e eu resolvo do meu jeito. Amém. Seja feliz resolvendo do seu jeito. E sabe o que acontece? Às vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. E a gente não consulta Deus, não consulta os oráculos de Deus. Não consulta os amigos. A gente tem, e olha que eu vou falar para vocês, irmão, pensa num cara com dificuldade de pedir ajuda. Sofri muito com isso por muitos e muitos anos. Muitos anos. Minha esposa, coitada, ela falou para mim já sei lá, acho mais de 20 vezes: você não procura ajuda, você não procura ninguém. E eu ali, ó, passando um perrengue sozinho. Aí teve uma hora que eu falei, ouvindo a palavra de Deus, eu me rendi ao Senhor. E alguém ministrando algo muito parecido com o que eu vou ministrar hoje. É claro que eu não vou lembrar absolutamente nada, mas eu lembro de pontos fortes que aquilo falou no meu coração. Eu decidi me abrir um pouco mais. Sabe por quê, irmãos? Porque nós que estamos crucificados com Cristo, nós não temos mais uma vida fechada. Nós não temos. Nós somos cartas vivas. Amém? Nós somos cartas vivas, sim ou não? Se nós somos cartas vivas, uma carta ela tem função fechada ou ela tem função aberta? Uma carta tem uma função aberta na mão de alguém para ler, ou uma carta aberta na mão de alguém que não lê? Na mão de alguém para ler. Então, se você é carta viva e eu sou carta viva de Deus, nós precisamos começar a compreender que aquilo que a gente entende como precioso, que para nós é precioso, isso para mim é precioso. O que? A minha vida. O apóstolo Paulo dizia que ele considerava como tudo como perda. Diante do Senhor tudo é perda. A gente quer perder a nossa vida, mas a gente não quer derramar a vida sobre a vida. A gente fala em perder a vida, em carregar a cruz, mas a gente vai ter muita dificuldade em expor a vida. Muitas das vezes porque a gente tem vergonha daquilo que nós somos. Fato. Nós temos vergonha de nos expressar. Nós temos vergonha de às vezes se expor. Nós temos vergonha de às vezes falar: olha, eu não vou falar isso porque afinal, o que vão pensar de mim?
E se eu for assim, ou se não gostarem de mim assado? E a gente tem medo da rejeição. E o medo da rejeição faz a gente começar a ser um pouquinho mais seletivo e encontrar pessoas que se pareçam conosco. E a gente continua vivendo a nossa vida do mesmo jeito, buscando as pessoas que se parecem com nós, que se parecem conosco, buscando as pessoas que pensam igual a nós. E aí eu continuo com a minha mesma mentalidade. Sabe por quê? Porque às vezes na mesa a gente se confronta em amor. Na mesa a gente se confronta. Na mesa a gente tem liberdade. Na mesa a gente mostra quem a gente verdadeiramente é. Tem um ditado muito antigo que dizia assim: se você quiser conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela. E aí você descobre quem a pessoa realmente é. Por que que na igreja, em 1,19%, eu posso colocar uma máscara e você achar que eu sou santinho? Mas no dia a dia você descobre que eu ronco um pouco mais. Eu ronco. Você vai descobrir coisas que eu não gostaria de mostrar. Você vai descobrir coisas que eu queria esconder e ocultar para que ninguém visse. Por esses dias atrás eu estive com um amigo muito antigo. A gente se conhece, olha, quase 20 anos. E ele é pastor em outra igreja. E a gente começamos a conversar e ficamos muitas horas e muito tempo juntos. Dormimos na mesma casa e ficamos ali. E ele é pastor lá em Mogi das Cruzes, em outra igreja. Eu vou dizer porque vocês não conhecem e eu não gostaria de expô-lo. Mas assim, descobri uma coisa: que pastor fala palavrão e está tudo bem. No mundo dele. No mundo dele. E às vezes, quando a gente traz para a mesa e chega mais perto, a gente começa a descobrir as coisas, o nosso lado tanto bonzinho como o nosso lado ruinzinho. Mas eu não quero que você descubra que eu tenho um lado ruim. Imagine que escândalo que não vai ser. Meu Deus, o Glauco faz isso. Mas quem se assenta na mesa comigo e conversa comigo e participa de tudo aquilo que a gente lançou aqui, esse sabe quem eu sou. Jesus trouxe essa questão para os discípulos. Pedro, indagando a Cristo, fala: Cristo, Senhor, estão dizendo que o Senhor é um filho de Beelzebu aí, o príncipe dos demônios. Estão dizendo que o Senhor não é o Messias. Jesus devolve a pergunta para Pedro e fala: estão dizendo isso, Pedro? Então, beleza. Eu não estou muito preocupado com o que eles estão dizendo não. Eles não andam comigo, mas você anda comigo. E você, quem você diz que eu sou? O próprio Jesus devolveu para Pedro. Aí Pedro lança aquela máxima linda, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Eu conheço você. Você eu conheço. Eu conheço porque eu não conheço você porque eu ouvi falar, ou ouvi você pregando na sinagoga. Eu conheço você porque a gente tem vida na vida. Eu conheço você porque a gente não tem apenas um relacionamento superficial, um relacionamento vazio. Eu conheço você porque você abriu o jogo com a gente, e eu também abri o jogo com o Senhor. Você sabe que eu sou meio brabo, porque quando as coisas não estão indo muito bem, se houver necessidade, eu passo a mão na espada para cortar a orelha de alguém. E o Senhor me conhece tanto que em determinado momento o Senhor virou para mim e falou para mim assim: ó, para trás de mim, Satanás. Porque eu queria atrapalhar o ministério do Senhor. Eu queria atrapalhar. Então o Senhor me conhece, sabe que eu sou um cara meio atrapalhado, sabe que eu sou dificultoso. E quando estava na mesa, Jesus com os 12, Jesus levanta, vira e fala assim: olha, alguém daqui vai me trair. E aí, irmãos, como todo mundo conhecia todo mundo, bateu um desespero. E o desespero foi assim: Senhor, sou eu que vou te trair? Aí o outro já, mas será que é eu? E é outra, é eu que vou trair o Senhor? Quem é que vai trair o Senhor? E quem não iria traí-lo ficou preocupado,
Ficou preocupado. Falou, ai, será que é eu? Estou preocupado, porque se ele falou, eu sei que é verdade. Porque se ele falou, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu sei que ele não é um homem de mentira, ele é um homem de verdade. Então abra sua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Irmãos, se você ama o seu irmão, e agora eu não vou voltar a falar de relacionamento e comunhão, igreja. O foco da palavra hoje não é relacionamento e comunhão externo, é relacionamento e comunhão interno. Eu queria aplicar isso para nós como igreja, como eclésia, como corpo de Cristo. Com isso todos saberão que são os meus discípulos, quando amaram uns aos outros. Eu fico preocupado, e isso faz parte, nós pastores já conversamos muito sobre isso, e sabemos que a gente vai se relacionar, e eu volto a dizer, o relacionamento com amigos, contra pessoas que às vezes professam a mesma fé, e às vezes não, professam uma outra fé, ou às vezes têm outros ideais e objetivos de vida. Só que Jesus, quando trata-se de relacionamento, quando João dizendo aqui, com isso todos saberão que são, Jesus dizendo, todos saberão que são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como que eu posso dizer que eu amo o meu irmão? Então você vira para o lado agora e fala assim: eu te amo em Cristo, irmão. Eu te amo em Cristo, irmão. Agora você não vira para o lado e não fala: mas eu tenho dificuldade de me relacionar com você, porque você falou para a igreja de Deus. Você falou para a igreja de Deus. Eu tenho dificuldade de me relacionar com você. Eu tenho dificuldade de ser alguém pertencente. Eu tenho dificuldade de entrar além de ir mais fundo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente vê o GC, por exemplo, que é um grupo de crescimento, nós estamos falando para que todos cresçam na graça. Ó, o GC, ó, graça e... Agora num coro, tá bom, gente? Nós somos chamados para crescer na graça e no... Agora a gente vai falar com vontade, porque quem não sabe vai ter que ouvir de vocês, porque senão vai ser eu falando aqui, tá bom? Me ajudem, me ajudem, me ajudem, amém? Bem alto. Nós vamos crescer na graça e no... Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. GC, grupo de crescimento, graça e conhecimento. Meu Deus, isso rimou. Sabe o que isso significa? Isso não significa nada, é uma rima apenas. Mas irmãos, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Você só vai conhecer no conhecimento de Cristo. Certa vez fui indagado aqui por um jovem, ele disse assim: pastor, eu quero muito conhecer a Cristo. Vem para dentro. Pastor, eu quero muito conhecer a Cristo. Vem para dentro. Sabe por quê? Porque você vai ver Cristo se revelando na vida do teu irmão. Porque você vai ver o Cristo na vida do teu irmão. O que significa cristão? A palavra cristão significa pequeno Cristo. Pequeno Cristo. E nisso conhecerão que são os meus discípulos, quando amarem, e eu vou acrescentar algo aqui sem cometer uma heresia, quando amarem e caminharem uns com os outros. Nós precisamos caminhar, irmãos, em comunhão. É necessário que a igreja caminhe em comunhão, que a igreja caminhe junto. Mas aí eu queria deixar você mais aliviado. Romanos capítulo 13, versículo 4. Vai falar sobre aceitação. É lindo isso. Isso é maravilhoso. Vou ler na minha versão aqui. Pois tudo que foi escrito no passado
foi escrito para nos ensinar. Graça é conhecimento, ensinar. Está conseguindo entender, irmãos? Já vai falar do tema aqui já. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O ensinamento das Escrituras também vai nos trazer esperança, queridos. Quando a gente se reúne não para falar de assuntos fúteis. Lá fora, com um grupo de amizade seu do mundo, que não tem temor a Deus, que não amam a Cristo como você ama, os assuntos vão dos mais diversos. Dos mais diversos. Vai de Big Brother à novela da Globo. Vai assuntos diversos. Então, queridos, quando a gente se reúne em família, geralmente esse assunto não rola. Mas a gente vai falar da graça, do amor, vai falar da bondade e misericórdia de Deus, vai falar do quanto Deus tem sido bom e misericordioso conosco, vai falar das coisas erradas que nós fizemos, vai falar das coisas boas que Deus fez através de nós, porque não há um bom, porque não há um justo sequer. O Deus, versículo 5, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Esse é o espírito de unidade. A unidade, ela é um espírito. Então, se eu tenho o espírito da unidade, eu vou ter dificuldade de ser só. Se eu tenho o espírito da unidade, eu vou ter dificuldade em ser só e não ter comunhão. Mas isso é um espírito. Pode colocar aí, Jefferson, por gentileza, amado. Romanos 13, agora nós estamos no 5. Eu repito, olha que bênção, né? Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não por causa do medo da punição, mas também por questão de consciência. Versículo 6: para que? É por esse mesmo motivo que vocês pagam impostos, pois autoridades estão ao serviço de Deus, sempre dedicados a esse trabalho. Portanto, coloca no versículo 7 aí, Jefferson. Deem cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Acha para mim aí, Jefferson. Aceitem uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou. Hã? 15? Romanos 15, 7? 15, 7, Jefferson. Obrigado. Portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês deem glória a Deus. Irmãos, aceitar um ao outro é a ordem de Deus para nós. Ninguém quer te julgar. Ninguém quer te julgar. O que nós queremos é te aceitar. O papel da igreja é aceitar. O papel da igreja é incluir, não é excluir. O papel da igreja é inserir. Então, fique em paz e à vontade em ser inserido. Fique em paz e à vontade em adentrar, em estar dentro. Agora, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16. Então nós entendemos que, primeiro, há um valor nos relacionamentos. Segundo, há uma aceitação uns para com os outros. E em terceiro, nós precisamos aprender a nos submeter uns aos outros. Façam tudo com amor. 1 Coríntios 16, 14. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da acácia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos,
que se submetam a pessoas como eles, e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está reconhecendo que outras pessoas trouxe para ele um alívio. Ele está reconhecendo que outras pessoas trouxeram um alívio para a vida dele, que outras pessoas também derramaram sobre a vida dele. Ele não se importa em dizer que foi discipulado aos pés de Gamaliel, ou que apenas teve uma visitação do Senhor, mas ele sabe reconhecer que existe um Cristo dentro de outras pessoas. Sabia que tem um Cristo dentro de você? Tem um Cristo dentro de você. Tem um Cristo dentro de você. Dentro de você habita o Espírito Santo, que também é Deus. Dentro de você habita o Espírito Santo, que também é Deus. Ele está dentro de você. E ele estar dentro de você não faz de você um ser qualquer. E esse é o grande problema. E a gente tem mania de se diminuir às vezes. A gente tem mania de se diminuir. Quem eu? O que tenho eu para dar? O que tenho eu? Logo eu, tão pequeno. Não se diminua, irmãos. Deus tem uma obra na sua vida. Ele não tem uma obra na sua vida, porque uma é singular. Ele tem muitas obras na sua vida. Deus não tem um plano para você. Deus tem muitos planos para você. Deus tem muitos planos para você. Não se diminua. Agora olha que legal. Olha o versículo 18. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes, homens que têm Deus, homens que têm algo de Deus, que têm um espírito de Deus, para deixar às vezes o seu espírito, a sua alma quieta, calma, tranquila. Versículo 19: as igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúdem uns aos outros com ósculo santo. Foi o que nós fizemos aqui agora. Sabe uma coisa que eu vi? Eu vi todo mundo dando risada de alguma maneira, nem que fosse forçada porque o outro sorriu. Amém? Foi ou não foi? Todo mundo, poxa, olha você aí. Poxa, olha você aí. Sabe por quê, irmãos? Você não percebe, mas o seu coração ele ficou alegre. O seu coração ficou alegre em ter uma fração de segundo de um relacionamento com 5 pessoas aqui. Ficou alegre. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Amém? Estão entendendo, irmãos? O coração alegre deixa o rosto mais feliz. O coração alegre deixa o rosto, sabe, mais vibrante. Todo mundo ficou com o coraçãozinho alegre. Isso é comunhão, isso é igreja. Agora olha a importância do corpo. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 22. Agora vai falar um pouco sobre o cuidado. Só se você concorda. Irmãos, quem aqui aceita ser cuidado, levanta a mão. Eu preciso de cuidado. Levanta a sua mão, eu preciso de cuidado. Em alguma área na sua vida você precisa de cuidado. Dá uma curiada para o lado geral aí agora. Levanta a mão, querido. Eu preciso de cuidado. Dá uma olhadinha aí, ó. Rapaz, foi unânime. Pegou de surpresa agora, hein? 1 Coríntios 12. Pelo contrário,
Os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Repita comigo: cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Isso é comunidade, isso é comunhão. É fazer algo, fazer parte de algo que não tem a sua cara, mas à medida que você vai caminhando, vai se parecendo com você. Fazer parte do corpo de Cristo é isso, irmãos. Porque eu não me parecia com Jesus. Eu não parecia com Jesus. E à medida que a gente vai caminhando e vai entrando para dentro e vai começando a compreender a graça, o amor, nós começamos a tomar a forma de Cristo. E aí aos poucos vai morrendo um velho homem e vai nascendo um novo homem. Vai morrendo uma velha criatura e começa a surgir uma nova criação. O papel da igreja é fazer sair de dentro de você um Cristo que habita aí, mas ainda está muito pequeno, e está às vezes mirrado, às vezes amarrado ali, quietinho. O papel da igreja, o papel nosso é fazer com que isso venha a crescer na sua vida, venha aparecer cada dia e cada vez mais. Mas isso não tem como fazer com 1,19%, irmãos. Eu lamento. Você corre o grande risco de poder entrar no meio do oceano e nadar de braçada com os golfinhos, com a raia. Pensa numa cena bonita. E ficar somente na beira da praia, deixando a água bater no meio da sua canela. Porque você não se permitiu fazer parte de tudo aquilo que nós propunhamos, ou melhor, propusemos. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Sabe, queridos, a igreja vai te ensinar uma coisa, a comunhão vai te ensinar uma coisa que a sua mãe e o seu pai não te ensinou: chorar com quem chora. Isso acontece. Mas ela também te ensina a alegrar com quem se alegra. Isso a gente não aprende, irmãos. Como é que alguém que já teve aula com seu irmão, com a sua mãe, com seu pai, de se alegrar ou chorar? Se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora? Não tem, irmãos. Isso é só quando a gente vive em família. Isso é só quando a gente vive em comunhão. Efésios capítulo 5, versículo 17. Portanto, não sejam insensatos. Agora é o sujeitar uns aos outros. Não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho, que se leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de Deus, do Senhor Jesus. Dando graças em todas as coisas. A gente aprende princípios de gratidão. A gente aprende a falar com hinos e cânticos uns aos outros. E aí vem o versículo 21 de Efésios 5.
Sujeitem-se uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Aqui você aprende o princípio onde o menor, aquele que quiser ser o maior, ele deve ser o menor. Onde o maior entre todos é aquele que serve. Onde eu considero o outro não somente superior a mim, mas eu considero ele como parte de mim. E no final, para encerrarmos, Colossenses capítulo 3, versículo 12. Suporte. Quem aqui já ouviu a expressão tal pessoa ela é insuportável? Já ouviu isso aí? Quem já ouviu isso aí? Levanta a mãozinha aqui só para... Nossa, é insuportável, insucrotável. Suporte. Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus. Irmão, você já viu o povo de um só? Alguém já viu um povo de um? Já viu, Amanda? É um povo, é um só. Não rola, irmão. Não existe. Mas existe um povo, como um povo escolhido de Deus, santo e amado. Revistam-se de profunda compaixão. Revistam-se é singular ou plural? 1, 2, 3 e... Revistam-se bondade, humildade, mansidão e paciência. Queridos, quem quer ter esse pacote? Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Levanta sua mão aí. Amém? A receita para isso, queridos, a receita para você ter esse combo top, está no versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoe como o Senhor perdoou. Essa é a receita. Suportar um ao outro. O suporte não é para você pegar a pessoa que é insuportável e passar, falar, tá bom, eu vou aguentar aquela pessoa que é insuportável. Não. É atender o outro na necessidade dele. Vem cá, eu quero te dar um suporte. Qual que é o suporte que você precisa? Eu preciso de suporte. Qual que é o suporte que você precisa? Eu preciso de cuidado. Qual que é o cuidado que você precisa? Em comunhão, em família, é isso que acontece, irmãos. É isso que rola. É isso que acontece em família. Esse é o suporte. Suportem uns aos outros. E acima de tudo, versículo 14. Porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor vai unir a gente nisso. Sabe por quê? Porque quando você descobrir que eu também sou insuportável, você vai falar, cara, o Glauco, ele é insuportável, cara chato, mas eu tenho que amá-lo. Eu tenho que amá-lo. Eu preciso amá-lo. Eu preciso exercitar o amor. Exercitar o amor com quem está sempre roçando o ombro com você, está do seu lado ali, encostando o ombro. Isso é muito pouco, querido. Isso é muito pouco, irmão. Você precisa exercitar o amor com os de longe, com os que estão mais distantes. A turma da direita tem que exercitar o amor com a turma da esquerda. E eu estou falando daqui, não estou falando de coisa paralela não aí afora, mas eu estou falando disso aqui. Versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Como membros de um só corpo. E sabe o que a gente acaba entendendo? Que o meu braço direito, como membro, não é melhor nem maior do que o braço esquerdo. Ambos se completam. Que a minha perna esquerda não é mais importante que a minha perna direita. Ambas se completam.
que um não é maior nem melhor do que o outro. Sabe por que às vezes a gente vê no ambiente corporativo algumas disputas, brigas de status, poder ou coisas parecidas? Porque não tem a visão do corpo. Mas a igreja não é assim. E quem entra dentro do corpo, faz parte do corpo, no começo tem dificuldade, porque não aprendeu qual é a verdadeira expressão do amor um pelo outro. Alguém que nunca olhou na sua cara, nunca pegou na sua mão, te ama, sabia? Alguém para quem você nunca disse boa noite, a paz, oi, tudo bem, é capaz de te amar, porque é um mandamento. E isso é capaz de ser genuíno, porque o amor, ele não é um sentimento, o amor é uma decisão. O amor não é apenas um sentimento que brota no meu coração. Não, eu decido, eu escolho, e é isso que eu quero. Visto que foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Imperativo, ser. E por isso nós devemos ser agradecidos. Você já deu graças a Deus por você fazer parte disso? E para finalizar, versículo 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e acolhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Você já deu graças a Deus pela a vida do seu irmão? Você já orou e agradeceu a Deus pela vida da sua irmã em Cristo? Falou: Senhor, como é bom servir ao Senhor ao lado do irmão, da Maria, do José, do Tião, da Márcia. Como é bom servir ao Senhor do lado de cada um de vocês. Como é bom, como é suave termos a comunhão que vem do alto, que vem do Senhor. Queridos, essa mensagem na verdade ela está no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja. Eu só andei meditando nela por esses dias e o Senhor falou muito comigo. E antes do pastor Eric ir, ele deu uma instrução para mim e uma instrução para o pastor Quito, que estava muito atrelado a essa mensagem. Estava muito atrelado a isso. E isso para nós, essa comunhão, estar juntos, se chegar mais para perto, nos relacionarmos, sermos intencionais no relacionamento, vai fazer com que todos nós cresçamos juntos na graça e no conhecimento. GC, grupo de crescimento. Nós tivemos aqui no Semente da Vida na segunda-feira também. Foi céu na terra, irmãos. Foi céu na terra. A gente às vezes fala muito sobre o GC no que diz respeito a... GC não, Semente da Vida, no que diz respeito à adicção, pessoas que têm dificuldade com drogas. Mas, irmãos, vamos ser bem sinceros, irmãos, cada um de nós deve ter um vício dentro da gente. Cada um de nós tem um vício em alguma coisa, que às vezes é alguma coisa lícita, que às vezes Deus também está requerendo isso de você. Eu conheço pessoas que são viciadas em maldizer, pessoas que são viciadas em falar mal do outro, pessoas que são viciadas em mentir, pessoas que são viciadas num monte de outra coisa. Tudo aquilo que te afasta de Deus acaba sendo um vício na sua vida, porque Ele está fazendo isso constantemente. Tudo que faz com que é cíclico na sua vida e te afasta de Deus merece uma atenção especial sua, porque isso pode ser o que vai te roubar a paz, isso pode ser o que vai te roubar a comunhão, e é disso que nós estamos falando. Amém?